Top 5 ações para comprar e segurar. Top 5 ações para buy and hold. O vídeo de hoje está muito bacana, esse é o tema do vídeo de hoje, é sobre isso que a gente vai falar. E o vídeo está muito interessante, na minha opinião, pelo seguinte. Nós vamos ver vários critérios aqui para você analisar. Na hora que você estiver analisando as suas ações, você utilizar esses critérios, na verdade. Vamos ver algumas coisas também que você tem que ficar ligado para não cair em armadilhas por conta ali de números distorcidos, resultados também distorcidos. O que você tem que observar numa ação para ver se realmente é uma ação que faça sentido para você carregar no longo prazo. Isso tem a ver também com o próprio perfil do investidor, não dá para você generalizar. Mas também no final do vídeo eu vou fazer uma reflexão. Eu vou falar sobre as ações que a gente vai ver aqui, mas vou fazer uma reflexão também muito interessante que eu acho que vai fazer sentido para você. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. Aliás, sempre que você estiver pensando em investir em uma ação, em qualquer empresa que seja, depois que você fizer a sua análise e estiver prestes a decidir se você vai realmente investir, eu sugiro que você busque informações que confrontem a sua tese, que confrontem a sua opinião. Busque ali talvez razões para não investir, porque às vezes a gente é muito enviesado por questões ali de opinião própria e a gente faz justamente o contrário. Depois que a gente chega numa conclusão, toma uma decisão, coloca uma coisa na cabeça, a gente não busca mais informações que contradigam esse raciocínio, essa ideia. Quando a gente fala aqui de ações para o longo prazo, eu fui aqui no checklist da plataforma Investidor 10, o que seriam ações para buy and hold. E aqui eles usam esses critérios: empresa com mais de 5 anos de bolsa, bom ROI, boa rentabilidade, crescimento de receita nos últimos 5 anos, boa liquidez, nunca deu prejuízo, boa pagadora de dividendos, dívida menor que patrimônio, bom crescimento de lucro nos últimos 5 anos e bem avaliada pelos usuários da plataforma Investidor 10. Indo direto ao ponto, eu separei alguns pontos aqui para a gente comentar. A primeira empresa é a B3, B3SA3. Então toda vez que você faz uma negociação na Bolsa de Valores, você compra uma ação, que você faz qualquer tipo de negociação, até mesmo com derivativos, se você investe dessa forma, se você utiliza esse tipo de instrumento, a B3 está ganhando dinheiro. É uma empresa que tem potencial de crescimento, tem boas margens, tem boa rentabilidade, tem alguns riscos também, mas é uma empresa que vai crescer. Quanto mais o número de investidores for crescendo, é uma empresa que tem como se beneficiar disso daí. Se a gente olhar os indicadores de P sobre L em 18,62 vezes e o PVP em 3,93, isso aqui indica justamente que você precisa esperar um crescimento interessante de uma empresa dessa para ela valer a pena. Senão não faria sentido. Se é uma empresa que já chegou na maturidade, que não vai crescer muito mais, um múltiplo desse não justificaria. Com relação a uma concorrência para a B3, isso realmente é um dos riscos, mas não é um risco, na minha opinião, que prejudique tanto a tese, que faça ela deixar de ser uma empresa interessante, porque um novo concorrente para a B3 talvez não concorresse em todas as fontes de receita que a empresa tem. Talvez esse concorrente, possível concorrente futuro para a B3, ele precisasse inclusive pagar por alguns serviços da própria B3, para ele não precisar desenvolver tudo na mão. Na verdade é muito caro para você desenvolver toda essa robustez, essa plataforma necessária para operar uma bolsa de valores com todas as ferramentas que a B3 tem. Então eu acho que essa questão da concorrência seria muito positiva para o mercado, porque concorrência nunca é ruim para os investidores, para quem utiliza o serviço, concorrência sempre é bom. E eu acho que não prejudicaria tanto a empresa, ela poderia compensar isso até com o crescimento que ela vai conseguir obter, mesmo que a gente tenha um novo concorrente. Além disso, é uma empresa que tem boas margens. Então isso é uma vantagem competitiva. Se você tem concorrente, você pode queimar sua margem para não perder tanto o mercado quanto poderia. Então pode ter um concorrente? Pode, mas dificilmente vai ser uma empresa que vai conseguir com facilidade ser tão redondinha quanto a B3 é hoje. Por isso que eu acho que, por mais que seja um risco natural, não é algo que torne inviável se investir na empresa. Eu acho que ela tem boas características para ser sim um bom investimento de longo prazo. A VEG aqui é a segunda empresa, a VEG3, que é uma excelente, uma das melhores empresas do Brasil, na minha opinião. Os donos da empresa, a empresa não se chamava VEG no começo, se chamava Eletromotores Jaraguá, se eu não me engano, mas aí com a criatividade toda do mundo ali, os donos tiveram a ideia de colocar as iniciais, veja você, as iniciais de cada um dos sócios, dos donos, para formar o nome da empresa. Pelo menos eles não colocaram Eletromecânica, 3 amigos, 3 irmãos, e o nome VEG ficou um nome bonito pra caramba, Eu acho um nome muito bonito, nem parece que você pegou ali as iniciais dos donos e colocou. É uma empresa que tem boa governança, ótima governança, boa rentabilidade, bom potencial de crescimento. É uma ação de grife, poderíamos dizer, uma das melhores empresas
do Brasil, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, e ação de grife, assim como roupa de grife, dificilmente você vai achar barato, né? É sempre caro. Por isso que a VEG ela tem os múltiplos esticados. Dificilmente você vai achar alguém dizendo que a VEG está descontada, que está barata. Beleza, a pessoa pode esperar um bom retorno por conta do crescimento, todas as vantagens competitivas, qualidades que a empresa tem, aspectos qualitativos que pesam muito, mas dizer que está descontada, que está barata por conta dos múltiplos ali, né, isso, sem dúvida nenhuma, não faz nenhum sentido você dizer que a VEG está descontada. Só que a VEG ela investe muito em pesquisa e em desenvolvimento. Eu já tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que era fornecedora da VEG, eu sei a preocupação que eles têm com qualidade. Dificilmente, né, a gente vai ser cliente direto da VEG, mas provavelmente você já, né, consumiu algum produto, algum serviço ali, alguma coisa que envolvia algum produto da VEG. A VEG ela vende para outras empresas. E o legal é que a gente tem uma empresa do setor industrial, o Brasil é muito competitivo em commodities, mas uma empresa industrial aqui no Brasil com todas as dificuldades e conseguir ser competitiva a nível global é realmente um orgulho. Por isso que eu acho que a VEG ela realmente fez milagre para conseguir crescer dessa forma e ser tão competitiva, tão eficiente aqui no Brasil. É claro que boa parte da receita dela vem de fora, mas é uma empresa que começou aqui e que cresceu com sua base aqui. Quando você olha ali para quais setores se destinam os principais produtos que a VEG produz, você tem o setor elétrico, geração, transmissão e distribuição de energia, na verdade. A geração de energia, você tem os geradores que ela produz, então seja lá se essa energia vai ser gerada com uma turbina eólica, com uma turbina hidrelétrica ou até mesmo com um gerador diesel, um motor a combustão que vai acoplar nesse gerador ali, a VEG ela produz esses alternadores, né, que geram energia, são os geradores. Na verdade, é um dos principais produtos que a VEG produz, ela produz esses motores utilizados também, né, na parte doméstica, aqueles motores trifásicos. Eu trabalhei com isso também quando eu fazia curso de automação industrial, também sou técnico em automação industrial, além de engenheiro, então mexi muito com os motores da VEG. Uma coisa que, né, eu achava muito interessante é que todo mundo que utilizava os produtos considerava os produtos de muita qualidade, apesar de ser um pouquinho mais caro que os concorrentes, muita gente dava preferência para os produtos da VEG. P sobre L 41,8, PVP 12,14. Nitidamente é uma empresa que você espera crescimento. A VEG ela cresce com rentabilidade, então é uma empresa que consegue crescer gerando valor para o acionista, gerando valor para o sócio. Ela retém boa parte do seu lucro, praticamente 50%, e tem um retorno sobre o capital investido muito alto. E isso compensa, isso faz com que a empresa consiga crescer gerando valor, assim como outras que a gente vai ver aqui. A próxima ação da lista é BPAC11, BTG Pactual, que é um banco meio que diferente, né, dos principais bancos. A gente tem os grandes bancos, né, você não pode comparar o BTG Pactual com os grandes bancos ali, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, e também não pode comparar ele com fintechs, ou com as corretoras, né, com um banco de investimentos como o próprio BR Partners. Apesar de boa parte da receita do BTG Pactual vir de Investment Banking, então é um segmento que às vezes ele vai ser beneficiado por questões macroeconômicas, às vezes não. A gente tem muito IPO e tem momentos como agora que não é tão interessante. Enfim, eu acho que é um banco legal, vem investindo muito em tecnologia, né, clientes satisfeitos, que é uma coisa que eu gosto de observar. Se a empresa ela tem clientes satisfeitos, o BTG Pactual tem tudo para se consolidar como um dos principais players do mercado. A taxa de juros elevada às vezes acaba prejudicando mais uma empresa como o BTG do que os nossos grandes bancos, que acabam se beneficiando às vezes do aumento do spread bancário, seguradoras também. P sobre L 12,06, PVP 2,04. Essa outra empresa aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, a próxima empresa da lista é Enat3 Enalta. Eu nunca parei muito para analisar ela e para estudar, mas ela está aqui no ranking por conta dos múltiplos. Quando você pega essas empresas, por conta dos indicadores. Quando você pega esses rankings aqui, geralmente as plataformas elas fazem esse ranqueamento com base em números, em indicadores das empresas. E muitas vezes, para não dizer quase sempre, principalmente nas ferramentas gratuitas, elas não conseguem analisar se existem fatores que podem ter impactado aqueles indicadores, fazendo com que eles demonstrem ali, traduzam informações não recorrentes. Por isso que é bom você ficar ligado. É uma empresa que tem um P sobre L de 4,24 e um PVP de 0,96. Começou lá com a Queiroz Galvão e depois foi entrando para o setor de gás, óleo também. No quesito governança, podemos dizer que não é uma das melhores empresas do setor. Se a gente for falar assim, as tops do setor para mim seriam PetroRio, depois você tem PetroRecôncavo, 3R. Eu não investiria na Enalta. Por conta desse desconto que ela tem ali em relação aos múltiplos, você olha o EV/EBITDA também, talvez ela ofereça até um potencial de valorização
alto, mas o risco dela também é maior. E talvez o prêmio não compense, na minha opinião. Ah, Badu, mas por que uma empresa assim está nesse ranking? Como eu falei, a gente tem os critérios e se você for ver, o resultado do quarto TRI de 2021 foi de 690 milhões, mas isso aqui é não recorrente. Isso foi proveniente de equivalência patrimonial, então todo esse resultado de 2001 da empresa, ele é não recorrente, boa parte. Tanto que os lucros anteriores a 2021 e o lucro que a gente vai ter em 2022 vai ser bem menor do que o lucro que a empresa teve em 2021. E isso impacta todos os indicadores, muitos indicadores, todos não, eu minto, mas muitos indicadores que inclusive podem ser usados num ranqueamento desse daqui, como rentabilidade, crescimento dos resultados. Só que, na verdade, esse crescimento que ela teve foi não recorrente e esse resultado do quarto TRI de 2021, ele está impactando os últimos 12 meses, porque ela não divulgou ainda o resultado do quarto TRI de 2022, a gente não fechou 2022 ainda. Por isso, é interessante você ficar de olho nesse tipo de coisa quando você for fazer as suas análises. Pô, essas ferramentas são muito bacanas, muito legais, facilitam a vida dos investidores na hora de fazer um filtro, na hora de analisar, na hora de ter acesso à informação mais rápida. Antigamente você não tinha essas plataformas ali, mas quando você se atenta a isso daqui, você fica mais imune a cair em eventuais armadilhas, por exemplo. Como eu falei, não é culpa da plataforma de jeito nenhum, como ela pega ali bases de dados numéricos, indicadores para fazer o ranqueamento, ela não consegue saber se existe algum fator não recorrente que impactou aquele número. Mas isso é função do investidor, é dever do investidor fazer isso daqui. A última empresa aqui a gente tem Raia Drogasil, esse aqui eu costumo dizer que é a clássica empresa de buy and hold mesmo, de longo prazo, que quem segurou não se arrependeu, cresceu pra caramba, dia 20 de janeiro é dia do farmacêutico, inclusive, aproveitando o ensejo aqui para dar os parabéns, se você é farmacêutico, meus parabéns. P sobre L, 45,14, PVP 7,82. Talvez aqui o maior múltiplo, então definitivamente não é uma empresa descontada, barata, mas é uma boa empresa, boa rentabilidade, crescimento de receitas, lucros, dividendos nos últimos anos. Isso desde 2008, antes da fusão, que a fusão aconteceu em 2011, se eu não me engano, e terminou em 2014, se arrastou por um tempo ali. Eu comparo muito com a Panvel, o grupo de média que a gente tem hoje, que tem um valor de mercado de 1,5 bi, é uma rede de farmácias também, e o valor de mercado da Raia Drogasil é de quase 40 bilhões de reais. Então, a Raia Drogasil é um belo exemplo de uma empresa que recompensou muito o investidor que acreditou nela lá atrás e manteve as ações e permaneceu comprando. Se valorizou mais de 860% desde 2021, desde 2011, 2021 eu estou viajando, e ela cresceu com um bom ROIC. E foi por isso que ela conseguiu entregar e gerar valor para o acionista, por causa da rentabilidade, do retorno sobre o capital investido. Eu afirmo para vocês aqui com toda a certeza, se a empresa tivesse crescido em número de lojas, crescido receita, mas não tivesse crescido com um retorno sobre o capital investido interessante, alto, maior do que o custo médio ponderado de capital dela, ela não teria trazido toda essa valorização, todo esse retorno para o investidor. Inclusive não faz sentido uma empresa crescer sem um bom ROIC, sem um bom retorno sobre o capital, ela não gera valor pro acionista, como se ela fosse ela mesma ali, com esse crescimento canibalizando as suas margens, a sua lucratividade, a sua rentabilidade. Então não faz sentido. Mas, pelo contrário, a Raia Drogasil conseguiu entregar um crescimento saudável que gerasse valor para o investidor. Se a Panvel conseguir fazer isso, o grupo de MED, PNVL3, deixando claro, não é recomendação, conseguir fazer isso, provavelmente vai conseguir gerar muito valor e remunerar bem, recompensar bem os acionistas que estão acreditando nela hoje. Eu invisto na empresa, não é recomendação, mas o que eu estou querendo dizer aqui? Tem algumas conclusões que a gente pode tirar de uma lista como essa aqui, que a gente viu que nós temos várias empresas realmente interessantes e que foram empresas que quem investiu nela, por exemplo, você pega a VEG, Raia Drogasil, a própria B3, quem investiu nessas empresas e segurou, teve um bom resultado, foi bem recompensado. Você pegar os últimos 10, 15, 20 anos. O que eu quero dizer? Nem sempre as ações mais descontadas serão as mais baratas. Isso depende muito da relação de risco e retorno que você enxerga nas empresas. Muitas vezes, o que faz a ação ser barata de fato é o retorno que ela vai te dar nos próximos 10, 15, 20 anos. Então, às vezes, uma ação que tem um múltiplo um pouquinho mais esticado, mas ela tem os aspectos qualitativos melhores, ela vai ser uma opção mais interessante. E outra coisa, sempre que você avaliar e observar essas empresas e admirar até, que eu acho legal, são empresas maravilhosas, que foram empresas vencedoras e que entregaram um bom resultado
para o investidor que acreditou nela nos últimos anos, tenta fazer o exercício também de tentar encontrar empresas que serão as próximas. Qual que vai ser, não que seja possível isso, né? Qual que vai ser a próxima VEG, a próxima Hidrogasil, a próxima B3, enfim, não estou querendo dizer que você tem que fazer isso, mas quais são as empresas hoje com características parecidas que podem, né, me gerar um retorno que essas empresas geraram para o investidor nos últimos anos? Porque dificilmente você vai achar empresas com essas características, já empresas grandes, descontadas. E não tem problema nenhum você investir nessas empresas, na VEG, na B3, enfim. Só que são empresas que já cresceram bastante e mesmo que elas consigam crescer ainda mais, dificilmente o investidor que investir nela vai ter nos próximos 10 anos o mesmo resultado que o investidor que investiu nos últimos 10 anos, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Então não tem problema você investir nesse tipo de empresa, mas faz esse exercício de tentar identificar empresas com potencial maior, vai ter um risco maior sim, mas que possam sim ser ações para você comprar, segurar e permanecer comprando e que tenham capacidade de te gerar esse valor muito maior, muito acima da média no longo prazo. Porque, como eu disse, repito, serão empresas mais arriscadas, você pode ter uma parcela da sua carteira nesse tipo de ação, né, e uma parcela maior para ser a base mais sólida e mais segura, mas faz sentido você procurar isso se estiver de acordo com o seu perfil. Beleza, meus queridos? Buy and hold também não é buy and forget, comprar e esquecer. Tem que acompanhar, né, os fundamentos. O retorno de verdade também não mora na compra e na venda, como diria o Buffett. O retorno de verdade ele mora na espera. Por isso, escolha boas empresas, né, compre e segure enquanto elas mantiverem os bons fundamentos. Boa sorte nos seus investimentos, tudo de bom. Um abraço, fico por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!